Tá gravando. Tá. Só receber Felipe aqui. Opa, Felipe, boa noite. Comecei agora, nesse exato momento, tá? Eu ia começar a explicar o material aqui para vocês entenderem. Deixa eu explicar com calma o que é esse material aqui, ó. No ano passado, quando eu fui fazer a minha propositura para o tema do Enem, né? Eu peguei só o tema da mulher. Eu fiz um único simulado com o pessoal lá do VIA, explicando exatamente qual seria a tendência temática, né? Então o pessoal ficou muito naquela perspectiva de, mas será que esse é o tema mesmo? Qual foi o material que eu usei para meio que avançar para o eixo temático? Esse material aqui, ó, que está na frente de vocês, tá? Esse material aqui é uma pesquisa feita por esse órgão aqui, que é muito importante, tá? O IPEA. Toda a perspectiva de trabalho social, de governos e ministérios sai especificamente dessa pesquisa que é feita aqui nesse material, tá? Esse é o material mais moderno, tá? O de 2024, só que ele faz uma perspectiva um pouco diferente dos materiais anteriores. Ele tem como tema o Brasil em 2035, tendências e incertezas para a área social. Então, além de ele ser um excelente material para você desvendar ou tentar descobrir qual seria uma temática viável para o Enem, ele é um material incrível para aumentar repertório social. Aí muita gente me fala, como assim repertório social, Diego? Lembra que eu falei que o repertório social nada mais é do que o seu conhecimento da realidade circundante? O conhecimento cultural é aquele conhecimento ligado a uma área do conhecimento, né? Conhecimento social não. Ele é mais focado no seu conhecimento da vida social, da vida coletiva, da cultura, das práticas sociais. Então esse material ele faz um apanhado muito geral e ele tem frases que podem ser pegas assim na íntegra e ser colocadas na nossa redação. Então eu vou mostrar para vocês especificamente como é que a gente lê esse material, o que, que de proveito a gente tira dele, tá? Para que vocês entendam qual é a possibilidade que existe para a utilização. 2017 especificamente, esse material é o mais recente, tá? Por que você está usando esse material, Diego? Porque o tema do Enem saiu especificamente desse material. Esse material até agora não foi substituído. Por quê? Porque ele tá cogitando a possibilidade até 2035. Eu vou mostrar para vocês o porquê esse material é tão importante. Ó. Eu tenho aqui temas, como esse material trata, né? Temas que são urgentes, né? De peso, tendências de peso. Aí ele fala das carências ou das situações mais prementes que a gente tem. E aí coloca um tema surpresa, alguma coisa desse jeito, tá? Só que antes de chegar lá na tabela que eu vou mostrar para vocês, para provar que o tema do Enem saiu daqui, desse material, eu vou mostrar para vocês como é que uma pessoa que não entende de repertório social, não tem absolutamente nenhuma linha de raciocínio para trabalhar os temas do Enem, ele poderia trazer especificamente desse material muitas frases prontas para ele trabalhar na perspectiva. Vou só indicar um caminho para vocês. Muita gente na redação do Enem fala muito na questão da ineficiência governamental, né? Da inoperância governamental. E aí, quando se fala em ineficiência e inoperância governamental, a gente fica pensando assim: caramba, como é que eu vou provar a inoperância governamental? Como é que eu vou provar a ineficiência? Ou falar das causas dessa ineficiência? Eu vou ler esse pequeno trecho aqui na frente, só para vocês entenderem como dá para a gente pegar frases completas aqui para trabalhar dentro dessa ideia da inoperância, tá? E da ineficiência. Olha só, a sinopse do material, né? No Brasil, tem havido grandes dificuldades em se realizar um planejamento que ultrapasse o período de 4 anos estabelecidos nos planos plurianuais, PPAs. Ou seja, já é uma característica brasileira. Qual é a característica brasileira e o que é que a gente pode aproveitar disso? Quando a gente estiver se referindo à inoperância governamental, à ineficiência, a gente pode alegar que é uma característica brasileira não ter uma política de Estado, ter uma política de governo. Qual a diferença? Na política de Estado, a gente tem algo que é duradouro e é continuativo, ou seja, os outros mandatários que porventura venham a surgir, eles vão continuar as ações. O que é que acontece aqui? Há uma predominância das políticas de governo. Alguém chega, ao invés de dar continuidade às obras do gestor anterior, para que não haja gasto público, aquelas que ficaram paradas, acusa muito o gestor anterior de deixar parado e vai fazer suas próprias obras, né? Agora, quais são as obras que se escolhem? Obras que se terminam num prazo muito curto e que ele pode alegar que ele fez. Por exemplo, ninguém faz saneamento como deveria. Por quê? Porque é uma obra que fica subterrânea, não dá para mostrar depois. Não dá para você alegar, tá aí o saneamento, vocês estão vendo. Não dá para alegar, tá? E muita gente precisa do fato concreto. Então, essa é a característica da política brasileira, é isso que faz com que o planejamento no Brasil não seja a longo prazo, ele é sempre um planejamento a curto prazo. Por isso que o governo pode ser ineficiente. Isso seria uma das razões
da ineficiência governamental. Tá vendo que especificamente é um material que me ajuda a ter repertório social? Olha a continuidade, ó. Por isso, o debate sobre planejamento de longo prazo no país, ainda que de interesse de diversos setores, detém pouco espaço na agenda política e das burocracias. Ou seja, há uma agenda política voltada para os 4 anos de mandato, há uma perspectiva burocrática que impede que essas obras sejam realmente transpassadas com relação a vários mandatos. E aí, olha a continuação. Com base nessa consideração, esse texto propõe iniciar um novo ciclo de debate sobre a temática, apresentando questões e fatores que subsidiem estratégias de longo prazo, que é o grande mal do brasileiro, tá? O brasileiro em si, a administração pública brasileira, não leva isso a sério. E aí vem, ó, a partir do ferramental metodológico da prospectiva estratégica, expõe-se tendências e incertezas. Por isso, a origem desse material e ele ser tão importante na perspectiva do Enem. Como esse material foi confeccionado em 2017, ele está valendo até 2035, vocês vão ver como os temas saíram daqui com muita facilidade e ainda hoje o Enem vai usar esses temas. Eu vou falar por quê, ó, quando a gente chegar na tabela, tá? A partir do ferramental metodológico, da prospectiva estratégica, expõe as tendências e incertezas para a dimensão social, no caso brasileiro, contemplando temáticas como as mudanças demográficas no Brasil, que é um tema que ainda não caiu no Enem, e está previsto aqui, tá? Mudanças demográficas, as desigualdades, aí entra mulher, formação educacional de surdos, acesso ao cinema no Brasil, isso tudo faz parte do tema da desigualdade. Infraestrutura social e urbana, aí entra a questão da invisibilidade, do registro civil e da garantia da cidadania, né, dos direitos. Está relacionado à infraestrutura social urbana. O aumento nos anos de escolaridade da população, cai a questão da educação dos surdos no Brasil, ainda não caiu com essa lógica específica, né, do aumento da escolaridade e o uso da tecnologia na educação. Diego, já caiu tecnologia na educação? Ainda não, mas é uma das tendências, tá? Então o Enem pode se debruçar sobre uma dessas temáticas aqui durante esse ano de 2024. E aí entra a questão, ó. Na desigualdade também teve os povos tradicionais, tá? Tudo dentro do eixo da desigualdade. Dentro desse material aqui. O texto se insere no âmbito do projeto Brasil 2035, cujo objetivo foi gerar subsídios para a formulação de estratégias de desenvolvimento para o Brasil, a partir da construção de cenários prospectivos. Trata-se, portanto, da apresentação de uma etapa prévia do processo prospectivo de identificação e análise das principais variáveis. Não se trata de ser conclusivo, ao contrário, procura-se apresentar alguns fatores e perguntas-chave que impactarão o desenvolvimento brasileiro até 2035. Agora, olha que beleza desse material, tá? Olha como ele é um material muito bom. Preste bem atenção. Eu vou pular alguns dados, vou direto para a tabela. Depois eu volto para os dados. Beleza? Se você reconhecer algum tema do Enem aqui, não se assuste, tá? Olha lá, a tabela vai chegar agora. Primeira tabela. E a gente tem a segunda tabela, que é a mais interessante para a gente. Essa daqui, ó. Semente de futuro, dimensão social até 2035. A gente tem a seguinte divisão: tendências de peso, aí a gente tem incertezas, surpresa inevitável e fato portador de futuro, tá? Foi assim que o IPEA, que é uma instituição governamental e envolve a questão da economia aplicada, pesquisas econômicas aplicadas e tudo mais, ele trabalha em parceria com o IBGE sempre. Então ele vai buscar as tendências, ele se utiliza da expertise do IBGE para fazer uma análise macroeconômica da sociedade e social, né? Então, olha como o tema do Enem sai daqui, preste bem atenção. Olha os temas da tendência de peso. Envelhecimento da população impactando as políticas públicas, em especial o sistema de seguridade social. Esse tema ainda não foi trabalhado. Esse tema da velhice ele foi tentado lá em 2010 ou 2009, mas houve o vazamento desse tema e o pessoal até hoje nunca mais colocou a questão do idoso. Crescimento da demanda por pessoas que cuidam dos idosos. Agora, foquem nesses eixos que vão aparecer aqui, tá? Primeiro eixo, crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos. Segundo eixo, redução do tamanho das famílias e novos arranjos familiares com impactos na demanda por habitação. Terceiro, mudança na estrutura etária da população economicamente ativa e aumento da idade da PEA. Beleza. Tá vendo que esses dois aqui, ó, falam muito sobre transição demográfica, né? Agora vem, juntem crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos com os que vem agora, ó. Aumento da participação feminina,
na PEA, e maior inclusão das mulheres nesse grupo. Percebam que eles fizeram uma fusão entre a questão do cuidado dos idosos lá em cima, com a perspectiva da participação feminina na população economicamente ativa, que é a PEA, né? Ou seja, o trabalho de cuidado. E aí pega a questão da invisibilidade, que veio de outros temas. Mas o tema saiu daqui, entendem? Agora vamos lá. Temas que ainda não saíram no Enem, que estão constando. Aumento dos anos de escolaridade da população. É um tema premente, é um problema crônico. A gente não consegue aumentar os anos de escolaridade. Muitas pessoas param ainda no ensino fundamental e nem chegam até o nono ano, param no quinto, sexto ou sétimo. São as idades de fase. Aumento do nível de escolaridade da população brasileira, está ligado a esse aqui, ó, tá? Nível e anos de escolaridade. Aumento do uso de tecnologias da educação. Esses três temas aqui estão ligados. Então não se surpreendam se o Enem quiser abordar essa temática no decorrer desse ano, tá? 2024. Aí vem, ó, ampliação do empoderamento de atores sociais, até então excluídos, acompanhada da reação dos segmentos sociais contrários a esse movimento. Esse tema aqui foi utilizado para fazer a temática dos povos tradicionais. São atores sociais até então excluídos. Foi usado para fazer o tema dos surdos. Esse material saiu em 2017, né? O tema dos surdos foi de 2017. Eles são excluídos por causa da educação, justamente por conta dessa situação. Aí ele tornou a voltar a abordar esse tema quando ele fala no acesso ao cinema no Brasil. Tá aqui, ó, tudo aqui nesse foco. Fala da questão dos povos tradicionais, tá dentro desse tema. Aí veio, ó, crescimento da presença da temática da diversidade social e cultural na agenda política. Aquele tema que a gente fez, pessoal, da importância da cultura, né, da contribuição cultural, né, para a miscigenação e identidade do povo brasileiro, ele está previsto dentro dessa cartilha, por isso que eu coloquei para vocês, tá? Tá aqui, ó. Ele está previsto. Então, se cai sobre cultura, é especificamente uma ideia igual àquela. A importância da cultura para a miscigenação e a identidade nacional. Permanência da insuficiência de investimentos em infraestrutura social e econômica. Aí daqui saíram aqueles temas com relação a registro civil, faz parte da estrutura social e econômica. Registro civil, né, garantia dos direitos e cidadania. Tá ligado a essa perspectiva aqui, ó. Beleza? Crescente demanda por recursos hídricos e saneamento. Isso é um tema que sempre vem prometido para o Enem, desde 2017 e nunca caiu. Saneamento é um tema muito técnico, tá? Tem muita informação sobre. A ONU, inclusive, disponibiliza de muita informação sobre o saneamento, inclusive colocando a perspectiva do Brasil. Diego, se não cai saneamento especificamente, pode cair sobre os recursos hídricos. A gente estudou lá a Agência Nacional das Águas, né? A ANA, que é a única agência que trabalha nessa perspectiva. Aumento dos impactos associados às mudanças climáticas também está previsto nas tendências de peso, mas não caiu ainda. Então a gente pode ver alguma coisa nesse tipo. Esses aqui, pessoal, são os temas de peso. Aqueles temas que foram utilizados de alguma maneira, ou por combinação, ou por expansão, ou por, sei lá, limitação de algum aspecto, para fazer o tema do Enem. Vocês viram alguns temas específicos que eu falei aqui, que se ligam a essas tendências de peso aqui. Então o tema do Enem sai das tendências. Outras questões que são possíveis também, ó, incertezas. Perceba que em 2012 a gente teve a questão dos imigrantes, né? Olha a primeira incerteza desse material até 2035. Haverá uma intensificação de migrações internacionais para o Brasil, ou seja, isso já foi uma preocupação lá em 2012, não reatualizaram ainda o tema da imigração, e o tema da imigração está aqui nas incertezas para 2035. Diego, eu posso ter uma reatualização do tema imigração? Posso, ele focando especificamente na questão das guerras e tudo mais que estão acontecendo, né? E aí, qual é o papel do Brasil nesse cenário? Pode haver uma reatualização. Outra incerteza. O Brasil terá construído os fundamentos de uma educação de qualidade. Está voltado para aquelas perspectivas de educação ali em cima. Próximo. Haverá estratégia de formação profissional adequada para suprir as demandas do mercado de trabalho no Brasil. Essa questão da inteligência artificial dentro do mercado de trabalho, mudando a concepção trabalhista. Então, a gente pode ter essa junção, tá? Acesso à cultura será mais democrático. Lembre-se que esse tema caiu lá em 2020 ou foi 2021 ou foi 2019, alguma coisa assim, que era o acesso à democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Acesso à cultura será mais democrático. Isso foi tema do Enem também. Olha, os temas estão aqui, ó. Imigração, cultura, mulher, tá vendo? Tudo aqui. A questão dos surdos, né? Educação de surdos,
povos tradicionais, está tudo aqui nesse material. A gente tem, ó, as desigualdades sociais continuarão diminuindo no Brasil? É um tema pesado, a gente teve aquele da inclusão e tudo mais, né? Com relação à identidade. Haverá infraestrutura urbana, saneamento, habitação, mobilidade, que assegure qualidade de vida nos grandes centros urbanos até 2035? É uma promessa para o Enem cair em tema de infraestrutura. Até hoje nunca caiu. O pessoal fala tanto em mobilidade, né, quando está perto do Enem, mas porque está aqui no material. Outro, saneamento básico atingirá. De novo, saneamento básico, que é uma incerteza, está previsto lá na perspectiva da ONU. Nunca caiu no Enem, mas é uma probabilidade que o pessoal sempre está revisitando, tá? Haverá redução do déficit habitacional em todas as regiões do país? Por isso que a gente fez aquele tema sobre habitação, né? Vocês falaram sobre especulação imobiliária, alguma coisa assim. Também está previsto. E aí a gente vem, ó, o tempo de deslocamento casa-trabalho será reduzido no Brasil? Mobilidade urbana, que o pessoal sempre vem cogitando e nunca cai. Aumento do acesso à educação básica tendendo à universalização. Isso aqui está ligado, isso é uma surpresa inevitável. Por que eu chamo a atenção para essa surpresa inevitável? A gente viu ali em cima nas tendências várias situações falando de educação. E a educação está aqui como surpresa inevitável. A gente teve isso exatamente em 2017, quando esse material saiu. Foi a educação de surdos no Brasil, né? Desafios para a formação educacional. Então, quando saiu esse material, o Enem foi tratar de qual tema? Essa surpresa inevitável. Talvez seja por isso que o Enem não tenha reatualizado o tema educação. Pode acontecer? Pode. Agora aqui, ó, fato portador de futuro. Avanço da participação do setor privado na educação pública. Ou seja, pode ser a questão da parceria público-privado, né, no incentivo, desafios dessa parceria público-privada para a educação pública. Eu posso ter essa vertente. Diego, é garantido? Garantido um tema específico não, mas esse material aponta para quem está estudando para o Enem possíveis temáticas. Vejam que na leitura desse material vocês reconheceram vários temas, tá? Eu fui apontando para vocês que os temas saem daqui. Então não tem como eu ir distante, o tema vai sair daqui, de uma dessas tendências ou de uma dessas incertezas aqui, entendeu? A surpresa já saiu em 2017. A questão dessa participação privada e pública na educação, né? Isso fica um pouquinho nebuloso, o Enem nunca trabalhou nesse perfil. Agora, por que esse material é importante? Diego, se eu quiser ler para o Enem para aumentar meu repertório social, esse material é um material interessante para mim? Não só é, como eu vou mostrar para vocês o porquê ele é interessante, tá? Ele pega todos esses dados aqui que vocês estão vendo, todos esses temas, e traz dados específicos para cada tema desse. Veja bem, ó. Ele fala aqui as mudanças demográficas no Brasil, aspectos sociais e econômicos. Aí ele fala bastante informação interessante que a gente pode utilizar para construir nosso repertório social lá na prova. Vou só ler o início aqui para vocês verem. Ó. O Brasil tem passado por mudanças demográficas contundentes, como mostram os dados que serão apresentados. Ó. O gráfico 1 ilustra a transição demográfica brasileira e a tendência desta para as próximas décadas. Desde os anos 50, verifica-se queda da natalidade por meio da taxa bruta de natalidade, TBN, e da mortalidade por intermédio da taxa bruta de mortalidade. O cara não sabe nada disso, ele lê essas informações, ele grava que desde 1950 a gente tem apresentado uma taxa de natalidade. Diego, como é que eu vou referenciar esses dados? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muitos alunos reclamam de não ter dados. Eu posso me antecipar ao Enem, estudando, analisando os dados aqui, porque provavelmente o Enem vai buscar alguns dados desse, que ele usa como referência, e eu já antecipo minhas concepções, já para possíveis repertórios combinados com a lógica social. Eu já posso tirar daqui, antes mesmo de chegar na prova. Ele fala da decadência, né, dessa perspectiva, e aí ele diz aqui, ó, IPEA 2012, ó, olha só, o dado do IPEA. Isso se deve principalmente ao fato que à medida que a população envelhece, aumenta também sua taxa de mortalidade, embora sem impacto na expectativa de vida da população. Segundo projeções do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, DESA, da Organização das Nações Unidas, o aumento da população foi expressivo entre 50 e 2010, mas se tornou mais lento a partir de então. Ainda segundo projeções, o decréscimo populacional no Brasil deve se iniciar em 2030, quando a população brasileira atingirá o seu ápice com 208 milhões de habitantes. IPEA 2012. Tá vendo? Todos os dados são referenciados. Aí eu venho, ó. Eu tenho Brasil população, ó, TBM, TBN, ou seja, a queda e tudo mais. Esse gráfico não me interessa agora, o que me interessa é esse daqui, ó.
Preste bem, esse daqui. Brasil, transição da TFT, que ele descreve aqui em cima, ó, que é a taxa, ó, a queda da taxa de fecundidade total. E olhe como isso é expressivo e como o Brasil já entrou em déficit, tá? Isso é importante, ó. Projeta-se que em 2020 a taxa será de 1,7 filho por mulher. Em termos comparativos, isso era 2020, a gente já está em 2024. Em 2010, a média mundial dessa taxa foi de... Desculpa, projeta-se que em 2020 a taxa era de 1,7 filho por mulher. Em termos comparativos, em 2010, a média mundial dessa taxa foi de 2,41. Demógrafos apontam que quando a taxa de fecundidade se encontra abaixo de 2,1 filho por mulher, não há reposição populacional, ou seja, nós já estamos em déficit de reposição populacional. Então, olha o quanto valiosos são esses dados aqui, ó. Aí, olha só, em escala, né? 1940, 6,2. 1950, 6,2. Aí segue, 6,3, 5,8. Aí, 80, 4,4. 91, 2,9. 2000, 2,4. 2010, 1,9. Ó, ele estava com a previsão para antes de 2020, tá? Olha o que aconteceu aqui em 2020, ó. A gente já entrou na taxa de déficit de reposição de população. Então, cara, o cara vai dominar um dado como esse. Vamos lá. Aí o tema do Enem fala sobre transição demográfica. Ou seja, você cita dados específicos do censo demográfico do IBGE e a articulação que ele traz para o Brasil. Ele projetava que em 2020 a gente já estaria em déficit. E realmente isso aconteceu. Nós estamos com a população aqui, a taxa de reposição com 1,7. Se esse dado não tiver na prova e vocês souberem desse dado, vocês vão dar show em cima de quem não sabe dele. E aí, Diego, como é que a gente estudaria isso sem esse material? Não estuda. Esse material ele traz todos os dados do IBGE e do IPEA voltado para as questões sociais. Então, uma boa leitura antes do Enem, esse material aqui. Você vai anotando as principais informações e vai vendo possibilidades de você fazer encaixes com determinadas informações. Se eu estou falando de ineficiência aqui governamental, eu posso dizer que a ineficiência governamental com relação à densidade demográfica se deve especificamente à capacidade do Brasil de não modificar a política de natalidade para fazer com que a população que já é envelhecida ela não sofra esse déficit, como estimulando a política de natalidade aqui. Entende? Isso não é feito ainda. O governo brasileiro ele não tem esse plano específico para repor, porque a população já está envelhecida. Entende? Eu posso usar os dados daqui para atingir um objetivo específico que é formular uma argumentação. É uma argumentação muito mais viável para quem vai ler a redação de vocês. E é isso que eu queria mostrar hoje. Esse material é excelente para quem quer pesquisar, pessoal. Você está dizendo assim, poxa, qual material que eu posso ler ou pesquisar para melhorar meu nível de conhecimento social sobre o Brasil? Ó. Índice de envelhecimento, 50 a 2010. Olha lá. Tá vendo? Olha a previsão até 2100. Só vai começar a cair lá, ó, 2100. Ou seja, índice de envelhecimento igual a proporção da população de 65 anos de idade ou mais em relação à população com 0 a 14 anos de idade. Número de pessoas de 65 anos ou mais anos de idade, número de pessoas com menos de 15 anos de idade vezes 100. Ou seja, é um cálculo específico para ver qual é a nossa situação. E aí, olha só o índice de envelhecimento da população até 2100 lá. Olha como ele só cresce. Por quê? Por causa desse boom populacional que houve aqui da década de 50 até 2000 especificamente. Agora que essa população está começando a se projetar aqui, ó. E aí o índice de reposição não acompanha. A gente viu lá em cima que o índice de reposição está em 1,7. Está diminuindo. Entende? Então, nessa perspectiva, você pode construir cenários, até para usar argumentos que são transversais dentro de temas do Enem. Por exemplo, se a gente tem a perspectiva do tema de cuidado do ano passado, do Enem, e a gente tem essa perspectiva de envelhecimento aqui, a gente vai simplesmente colocar na prova de redação que fala da invisibilidade do trabalho e cuidado, que esse trabalho ele seria importante tendo em vista que a perspectiva de envelhecimento da população até 2100 ela é muito alta. Tá? Eu posso até usar o dado, ó, tá aqui, ó. Especificamente, eu posso pegar a questão da população aqui do lado esquerdo com a transição temporal aqui do lado, construir uma perspectiva de argumentação e dizer que ela é desproporcional com relação à taxa de natalidade. Aí isso aumenta a importância do trabalho e cuidado exercido pela mulher. Por isso que ele não deve ser invisibilizado,
porque ele vai ser muito útil no futuro, porque ele já é útil. Entendeu como a gente começa a trabalhar os argumentos a partir desses dados aqui? E argumentos contundentes para temas que, inevitavelmente, vão gerar problemas. O tema do ano passado gerou problema para muita gente. Muita gente não soube como abordá-lo. Se eu tenho esses dados aqui, eu consigo atuar nesses temas do Enem. Tem vários dados importantes aqui que eu posso utilizar para qualquer tema. Entende? Tá certo, tá certo. Eu vou terminar agora a aula, era só para mostrar isso para vocês entenderem esse material. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Para vocês consultarem depois com mais calma. Beleza? O que eu tinha que falar aqui para vocês entenderem foi falado. Eu vou deixar esse material disponível para vocês fazerem uma pesquisa e verem os temas que ele traz para ver o que é mais interessante. Perfeito? Aí vocês desenvolvem depois. Ó, tem um Plano Nacional de Educação. Ele fala de várias áreas. Ó. Custo médio das internações no Sistema Único de Saúde. Fala sobre saúde também. Então, a gente teria especificamente uma abordagem para vários temas que são previstos para o Enem esse ano. Beleza? Dá para utilizar. Vou colocar lá para vocês. Façam proveito dele. Eu vou tentar destrinchar esse material para trazer de uma maneira mais cômoda para a gente também, nas aulas subsequentes, porque o tema do Enem vai sair daqui, não tem como. Ele sai daqui, sempre saiu, então ele vai abordar esse material de novo. Beleza?